Graça, paz e bem a todos e todas e todes. Estou um pouco gripada, vocês conseguem perceber pela minha voz. Andy, parabéns. Antes de começar, eu queria trazer um feedback aqui para vocês sobre o pastor Daniel. Não sei se todos sabem, a gente vem avisando, ao longo dos cultos, que o pastor Daniel está num momento de tratamento, ele está num processo de depressão. A gente precisa dar nomes, porque para a gente ser curado, a gente precisa identificar a doença. A gente precisa identificar o que está, a ferida, aonde está a ferida. E ele foi diagnosticado com burnout e depressão. Está em tratamento, está sendo medicado, está sendo acolhido, que é muito importante. E eu peço que vocês continuem orando, continuem crendo, porque eu acho que esse coletivo do crer, por mais que a pessoa, quando está doente, às vezes não tem mais uma crença, mas nós estamos aqui no coletivo para crer por ela. E que vocês continuem tendo esse amor, essa crença e oração por ele, porque ele está caminhando. É um dia de cada vez, é um processo que vai caminhando. Um dia está bem, outro mais ou menos, um outro dia está melhor. Mas essa semana eu percebi que ele está numa fase mais, vamos dizer, de melhor, Está sorrindo mais. E isso é importante no tratamento. E é importante perceber a acolhida dos amigos, das pessoas que estão ao nosso redor, nos acolhendo, assim como, sabe como a galinha acolhe os seus pintinhos? Eu percebo isso aqui da nossa comunidade. Eu percebo esse amor, eu percebo essa acolhida, eu percebo esse abraço que tem sido fortalecedor para as nossas vidas. Amém? Então é só para que vocês saibam que ele está sendo cuidado, que ele está sendo tratado e que ele está sendo, além de tudo, além de nós, cuidado por Deus. Cuidado pelo Espírito Santo de Deus que está lá nos visitando a cada dia, a cada passo e a cada momento das nossas vidas. Obrigada por vocês serem essa coluna nas nossas vidas, que nos estrutura, além de Deus, é claro. Então, a minha mensagem não poderia ser menos do que isso, menos do que achar a fé no meio dos escombros. Porque eu entendo que tem muitas vezes na nossa vida, e é um momento que eu passo, e eu sei que a igreja passa, porque é um reflexo. A gente percebe esse reflexo das nossas vidas na nossa comunidade. Porque há momentos na nossa vida que o chão parece que some. Que não tem mais chão. Que só tem um buraco. E parece que esse buraco vai nos consumindo, vai nos tragando, vai nos puxando. E aí, nesse momento, a gente se pergunta. Eu acho que a pergunta que mais lateja na nossa cabeça, quando a gente está indo para um abismo, ainda vale a pena continuar acreditando? Ainda vale a pena continuar acreditando? É um momento que eu vivo e talvez seja um momento que vocês vivam. E hoje, eu percebo, é um reflexo, porque nesse momento que a gente vive como igreja, como comunidade,
que a gente sabe que o pastor está sendo cuidado, a gente sabe que, né, vamos descansar em Deus, mas nós somos seres humanos, né? Nós somos seres que nos preocupamos, nós somos seres que nos incomodamos. E a gente está nesse momento de transição, de dor, de incertezas, de inseguranças. A gente fica. Não tem como fugir disso, não tem como fugir da realidade. Mas esse é um momento estratégico para recomeços, né? Porque quando a gente vive momentos de incertezas, de dores, de conflitos, de transição, a gente também percebe que dali há um recomeço para a gente. Então, eu queria tratar com vocês sobre a fé nesse sentido. Eu estou lendo um livro do Jung Moon-Sung, que é sobre, o título do livro é Deus, Ilusão ou Realidade? Claro que eu estou lendo o livro pelo momento que eu estou passando. Não tem uma outra explicação. Mas é normal. A gente, quando passa por uma dificuldade, por uma crise, a gente quer sair dessa crise, então a gente busca meios para sair da crise, certo? E esse livro, e eu recomendo, quem gosta de leitura, que ele propõe uma abordagem assim muito provocativa, mas libertadora mesmo, porque ele trata Deus não como um objeto para decifrar o que é ser Deus, para comprovar Deus, né? Mas ele traz Deus como uma experiência viva. Uma experiência viva. Em vez de buscar uma resposta sobre o ser de Deus, ele convida a gente a refletir as possibilidades de nos relacionarmos com Deus, de experimentarmos Deus. E uma das perguntas que logo no início da leitura aparece, e é instigante, a primeira pergunta é: Deus existe? Mas aí eu quero ressignificar essa pergunta hoje, no nosso momento, no nosso contexto. Talvez a pergunta não seja: Deus existe? Talvez a pergunta seja: onde experimentamos Deus hoje? Em meio a tudo isso que a gente vive, aonde a gente experimenta Deus hoje? E é a partir dessa provocação, é a partir nesse sentido, que eu quero trazer para a gente hoje essa reflexão. A gente não vai ter um texto básico, um texto para seguir, porque hoje eu quero trazer para vocês exemplos de fé. E alguns versículos a gente vai falando ao longo da mensagem. Então, aonde está Deus quando tudo rui? Quando tudo desmorona? Quando a gente não vê perspectiva de acreditar que algo pode acontecer para melhorar a nossa situação. Aonde é que está? E na Bíblia tem um profeta que escreveu um texto onde ele vivia num caos, onde ele viu o caos, onde ele vivenciou esse caos, que é o profeta Jeremias. Ele escreveu Lamentações. Na verdade, a gente ainda não tem certeza se foi ele que escreveu Lamentações, mas a gente, os teólogos aí, estudiosos da Bíblia, eles informam que pode ter sido, sim, por conta, né, porque Jeremias, Lamentações, então, pode ter sido ele. Mas ele viu Jerusalém ser destruída.
Ele viu o templo ser queimado. Então, assim, quem não conhece o livro de Jeremias, depois quiser dar uma passadinha lá para fazer uma leitura, para conhecer a história de Jeremias, ele passou por tudo isso, ele viu o povo sendo exilado. Ele viu a religião sem resposta nenhuma. E aí ele escreveu Lamentações. E Lamentações, ela vem, o nome Lamentações, a gente pelo nome já fala, Lamentações é só lamento, né? Mas ele vem de um título grego e é derivado de um verbo que significa chorar em voz alta. E aí eu trago esse significado, porque às vezes a gente pensa que lamentação é só a gente ser hard, que só negativa as coisas. Ah, essa pessoa só se lamenta. Ah, essa pessoa... Não. Eu quis trazer o significado, porque Lamentações foi justamente escrito nesse momento de choro, nesse momento em que o nosso coração já não cabia mais aquele sentimento, aquele caos, aquela tristeza, aquele silêncio ensurdecedor de não ter o que fazer, de não saber para onde ir, de não saber com quem contar, de não saber em quem acreditar. E eu quis trazer esse significado porque é o choro em voz alta que traz a transformação na nossa alma. E dentro dessa lamentação, dentro desse choro, dessa voz pedindo socorro, ele conseguiu tirar uma fagulha de esperança, de trazer algo, como ele diz aqui, quero trazer à memória o que me dá esperança, porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Então pensa nesse momento de dor, nesse momento de choro, a gente conseguir tirar um mínimo que seja uma fagulha de esperança. E aqui eu preciso dizer que a fé que Jeremias brotou lá do fundo foi uma fé de resistência. Eu estava falando com o Sérgio de manhã, o Sérgio me abraçou e falou assim, Vivi, você está bem? Eu falei, eu estou bem. Não vai me derrubar tão fácil. Porque como Jeremias aqui tirou de um caos total, de um choro tão forte, de um momento tão triste, ele conseguiu chegar e falar assim, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, porque a misericórdia do Senhor é ela que me sustenta. Foi nisso que eu me agarrei. Foi nisso que eu falei assim, não, eu não posso parar. Porque as misericórdias do Senhor me sustentam. E fé, a gente sabe que fé não é certeza. Fé a gente não vê. Muitas vezes a gente não sente. Aliás, eu acho que na maioria das vezes a gente não sente a fé. Mas a fé é a coragem de caminhar no escuro. Como Leonardo Boff disse, eu lembrei muito dessa frase dele, porque quando eu comecei a elaborar essa mensagem, e eu sempre falo aqui para vocês que a mensagem precisa passar por mim primeiro. E quando não passa por mim, como já aconteceu, de passar por mim aqui, porque não passou por mim em casa, mas passou por mim aqui.
Só que dessa vez, essa mensagem passou por mim em casa de uma forma avassaladora, e talvez não seja da mesma forma para vocês hoje. Mas eu queria compartilhar isso com vocês, porque eu percebo que a gente é uma igreja que a gente acolhe as nossas fragilidades. E acolher as nossas fragilidades não significa que somos fracos. Pelo contrário, acolher as nossas fragilidades significa que somos fortes. Significa que estamos caminhando, sim, para a incerteza, sim, mas nós estamos caminhando junto. Nessa escuridão, a gente caminha com coragem junto. Porque é muito fácil quando a gente está no nosso quarto escuro, a gente levanta da nossa cama, que o quarto está escuro, mas a gente conhece ali o nosso redor, né? A gente consegue apalpar, saber aonde a gente vai, ir para o banheiro, se precisar ir para o banheiro, mas quando a gente não conhece o caminho, segui-lo sozinho é impossível. E aqui a gente não segue sozinho. Aqui a gente segue no coletivo. Aqui a gente segue juntos e juntas. E é por isso que eu estou aqui, gente. É por isso que eu estou aqui. É por isso que eu estou em pé. É por isso que eu estou firme. Porque passar por esses momentos, passar pelo choro em alta voz, não é fácil, porque eu sei que várias pessoas já passaram aqui também. Mas quando a gente passa junto, quando a gente caminha junto, se torna mais leve. E aí eu quero trazer a experiência de Deus que atravessa a nossa vida. Porque a tradição, a história, o nosso contexto anterior, traz para a gente um Deus imutável, um Deus acima do mundo, um Deus inalcançável. A gente não consegue alcançar esse Deus. Mas eu quero te convidar a reconhecer que Deus não é uma ideia pronta, mas Ele é algo que se vive, sabe aonde? No chão da vida, aqui. E é por isso que Ele se faz presente aqui em nosso meio. Sabe por quê? Porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como unigênito do Pai. Glória a Deus. E é por isso que a gente enxerga esse Deus aqui no chão. Porque Ele já vivenciou o que a gente vivencia. Ele já passou. Já foi pelas entranhas dele, tudo isso que a gente sente, tudo isso que a gente passa. E Deus não é abstrato. Deus não é distante. Mas Deus é para ser experimentado na carne da vida, nas dores, na alegria do nosso cotidiano. E sabe aonde a gente experimenta Deus? Porque Deus não é a fé, então, porque assim, eu falo da experimentação entre Deus e falo de fé, porque experimentar Deus e ter fé caminha junto. Experimentar Deus e acreditar caminha junto. Então, quando eu falo de fé, é para a gente não repetir fórmulas e nem concordar com doutrinas. É para a gente se permitir experimentar Deus no nosso concreto e na nossa existência. E sabe aonde a gente experimenta Deus no nosso concreto e na nossa existência? É entre nós. É no abraço inesperado, no momento difícil. Gente, eu sempre gosto e eu sempre vou falar que Deus se manifesta no meio de nós, entre nós. Deus não vai se manifestar na parede, porque para Ele não interessa a parede. O que interessa para Ele somos nós sermos viventes.
Então ele vai se manifestar, você vai experimentar Deus quando você abraçar o seu irmão ou sua irmã. Quando você escutar o seu irmão ou sua irmã sem julgamentos. Quando no silêncio algo dentro de você se acalma. Porque a fé, ela é uma experiência relacional. E experimentar Deus é relacional. E teve um momento que Tomé duvidou disso. Porque assim, gente, experimentar, às vezes, a gente não percebe que a gente está experimentando. Passa batido, a gente não percebe que a gente está experimentando Deus. Olha a história de Tomé. Andou algum tempo com Jesus, mas ele duvidou de quando Jesus voltou. Ele não reconheceu Jesus. Então pensa como experimentar Deus é um desafio também para a gente. Porque quando Tomé foi lá e falou assim para Jesus, coloca seu dedo, quando Jesus falou para Tomé, na verdade, desculpa, coloca seu dedo aqui, toca em mim. Veja as minhas mãos. Toca em mim. E muitas vezes a gente quer isso, né? Muitas vezes a gente quer tocar para a gente poder experimentar Deus. Algo físico. Mostra aqui para mim. Essa semana eu estava no carro e eu estou trabalhando, glória a Deus. Eu queria contar esse testemunho para vocês. E eu estou trabalhando em Itaquá, um pouquinho longe, né? Demora uma horinha aí para me deslocar de casa para o trabalho. Mas, como eu já disse aqui algumas vezes, eu no carro é a minha experiência com Deus. É o meu momento com Deus. E ainda agora que é um momento mais longo, um percurso mais longo, então eu fico ali questionando algumas coisas, conversando, ouvindo música, e aquilo vai refletindo. E aí essa semana eu me vi como Tomé. Eu falei assim, poxa Deus, estou tanto tempo nessa caminhada. Quanto tempo eu estou nessa caminhada? Eu queria tanto sentir, eu queria tanto tocar, eu queria tanto... Eu sei que eu estou sendo como Tomé. Olha a minha conversa com Deus, é assim mesmo, do jeito que eu estou falando com vocês, é o jeito que eu falo com Deus, porque não existe oração pronta. Deus, Ele ouve a gente como a gente é, como a gente se porta, como a gente é. E aí eu falei assim, puxa Deus, preciso que alguma coisa faça sentido. Preciso que alguma coisa faça sentido. É assim, não vou falar para você que aconteceu algo extraordinário durante a semana. Não, eu não tive essa experiência de experimentar Deus e aparecer alguma coisa na minha frente, sei lá, né? Que às vezes aparece alguns sei lás aí, que aí as pessoas entendem que é Deus, né? Mas não apareceu nada de concreto. E ao longo do tempo eu fui pensando nessa mensagem, né? Puxa vida. E quando a gente está em crise, justamente é assim. Quando a gente está em crise, ou é 8 ou 80. Ou a gente busca muito, ou a gente desacredita. A gente não tem um meio termo. Pelo menos, eu nunca tive alguém, não sei se o pastor Sérgio, não sei se o pastor William, que viesse conversar com a gente numa crise e falasse alguma coisa. Eu estou fazendo isso, buscando isso. Não, a pessoa sempre fala, olha, eu não quero mais saber, não confio, não quero mais Deus. Ou, não, eu estou buscando fervorosamente, eu estou indo, eu estou atrás.
E eu falei assim, Deus, preciso de algo que faça sentido. E aí, olha só como Deus é. Olha só como o Espírito Santo age na nossa vida. Aquela parábola que Jesus conversa e fala assim, ó. Porque eu tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede desculpa, ele fala lá em Mateus 25:35, ele fala, porque tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e me deram de beber, fui estrangeiro e me acolheram, necessitei de roupas e me vestiram, estive enfermo e cuidaram de mim, estive preso e foram me visitar. E aí as pessoas falaram assim, responderam, mas Senhor, quando que fizemos isso? Quando? Não me lembro. Quando? E aí a resposta é tão simples. O segredo é tão pequeno, assim, olhando assim, é tão simples. E ele fala assim, o que vocês fizerem aos meus menores irmãos, aos meus pequeninos, a mim estão fazendo. Então, às vezes, a gente acha que precisa de um milagre estrondoso, de algo, uma manifestação grandiosa de Deus para experimentar Deus. E essa semana eu recebi um cuidado tão grande, gracioso, de alguns irmãos e irmãs, de nos reunirmos, de orarmos, de estarmos juntos, de conversarmos, de desabafarmos, de nos unirmos. E isso é me alimentar. E isso trouxe essa reverberação desse momento ali de Jesus, que falam, quando vocês estão fazendo isso, vocês estão fazendo por mim. Vocês estão fazendo em mim. E eu me senti tão acolhida, E eu confesso que às vezes eu fico pensando, eu falo assim, puxa Deus, não precisava bater tão forte assim, né? Não precisava bater tão forte, porque tu sabe que eu estou no momento que eu choro por tudo, eu já sou chorona, né? Então a gente, quando está num momento mais de crise assim, a gente fica muito mais sensível. Então, é dizer que, assim, experimentar Deus não é fugir da realidade. Não é. Experimentar Deus está justamente dentro da nossa vida. E justamente, sabe aonde? Quando ela está dura. Quando ela está quebrada. Quando ela está injusta. Porque sabe por quê? Porque quando a gente está bem, a experiência com Deus, ela passa assim, despercebido. A gente não consegue enxergar muito, né? A experiência com Deus. Mas quando a gente está nesse momento, é justamente aí que a gente percebe e é aí que a gente experimenta. E aí eu também quero dizer que eu sou uma pessoa falha. E que Deus, Ele não mora num templo perfeito. Em um culto impecável, nem em palavras bonitas. Deus se revela aonde a gente ferida, resistindo, aonde há o luto, e ainda assim, aonde há o pão na mesa, aonde há o cansaço, e mesmo assim tem um abraço.
E talvez vocês estejam nesse escombro junto comigo. Né? É o escombro da saúde, é o escombro no relacionamento, é o escombro emocional, é o escombro da própria fé se esvairindo. E talvez você pense assim, isso não faz mais sentido para mim. Mas talvez seja justamente aí que Deus possa ser experimentado. Não como uma resposta, mas como uma presença. Sabe, como quem sussurra, assim, eu estou aqui, no meio dessa bagunça, do seu lado quebrado, no seu recomeço, eu estou aqui. Porque até Jesus duvidou. Até Jesus duvidou de si, lá no Getsemane. Até a fé de Jesus foi abalada ali. Deus meu, por que me abandonaste? E esse grito, ele é sagrado, sabe? Ele é sagrado, esse grito. Porque é o grito de quem não sente a presença, de quem não sente mais. Mas que mesmo assim continua. Mesmo não sentindo. Que mesmo nesse momento que a gente conheceu o abismo, que a gente está seguindo por um caminho escuro, Jesus seguiu com você. Jesus segue comigo. E Ele nos guia nesse caminho escuro. E a fé que nos serve hoje não é a fé que promete milagres por obediência e nem que nos traz medo, né? Ou condenação. Obrigada, Will. A fé que a gente precisa e a que podemos viver, porque nós somos seres humanos. É essa fé de continuar mesmo sem certeza nenhuma. É essa fé de não precisarmos fugir de tudo. E não precisarmos fingir que está tudo bem. Porque, como eu disse no começo, quando a gente não expõe a ferida, a gente não é curado. A ferida fica oculta, fica... E o que vai acontecer? A gente vai adoecer mais. A gente vai adoecer mais. E a nossa fé também, ela não precisa ter todas as respostas. A gente não precisa de todas as respostas. Então, quando eu falo de fé, e talvez a sua fé tenha se esgotado, e tudo bem dela ter se esgotado nesse momento, porque a gente precisa também aceitar os nossos limites. Aceitar os nossos limites nesses momentos. Momento realmente da semana. Estou esgotada. Senhor, não está fazendo sentido. Isso significa o quê? Uma fé cansada. Uma fé esgotada. Uma fé de quem fala assim, Deus, ou vai ou racha, hein? Ou vai ou racha, porque a coisa aqui está ficando difícil. Mas a gente não pode encurralar Deus, né?
Como assim? Aí Deus vai falar, querida, acorda, vamos lá? Como assim? E aí eu falo mais assim, porque Deus, Ele não precisa da nossa fé para Ele existir. Não é isso? Deus não precisa da nossa fé para Ele existir. Mas a fé, quando é verdadeira, ela nasce de novo toda vez que abrimos a experiência do amor com Deus. É essa fé que eu quero trazer. É essa fé que nasce de novo e de novo. É a fé que volta, sabe, a olhar para dentro, para o outro, para o mundo. E dizer assim, olha, mesmo sem certeza eu sigo. Mesmo ferida, eu vou caminhar. Mesmo nos escombros, eu ainda acredito. Nem que seja um pouco. Nem que seja um pouco. Porque a fé nasce do chão da vida, das experiências mais simples e mais humanas. E é como uma flor que brota entre a rachadura. E eu já mencionei esse verso aqui, porque é da Ivone Guebara. Mesmo quando ela é como uma flor que brota em rachaduras. Está vendo essa flor? Proposital. Não se trata de acreditar em doutrinas, mas continuar escolhendo o amor, o perdão, o cuidado, mesmo quando tudo traz a desesperança para a gente. E aqui eu queria citar, porque nesse momento eu acho que eu fiz, essa semana para mim foi tipo Jacó com o anjo. Eu fiquei brigando. Falei, não, vem aqui. Não me larga, não me solta, eu quero ir. Eu quero continuar. Você não vai me largar. Fiquei nesse momento com Deus. E aí surgiu uma poesia que eu fiz. E eu queria compartilhar ela com vocês. E eu dei o nome Ainda Pulsa. Nos cacos do mundo, piso descalça. Meu coração carrega perguntas. E o silêncio ecoa mais alto que as certezas. A fé já foi templo e hoje é abrigo. Pequeno, quente, com teto de dúvida e chão de esperança rachada. Não ouço vozes no céu, mas escuto o suspiro de quem resiste, o pranto de quem ama, o riso de quem ainda crê em dias bons. É ali que percebo, na beira da desistência, uma chama branda, mas viva. A sarça que arde. Deus não fugiu. Ele desaprendeu os altares frios e redescobriu o calor das mãos que acolhe. Ainda há fé, não perfeita, nem pronta, mas feita de amor que insiste. Essa foi o meu despejo, o meu choro em voz alta. E é o momento em que percebemos que, mesmo com tudo em ruínas, algo ainda pulsa, algo ainda chama, algo ainda arde. E se algo ainda pulsa, mesmo que tímido, a gente não pode ignorar. E pode ser um sinal de que a gente não está sozinho ou sozinha. Pode ser um lembrete de que a espiritualidade não morreu. Ela está pedindo para nascer de novo. E a nossa igreja vive um tempo de fragilidade, mas também a gente vive um tempo de recomeços. E isso é humano.
Somos feitos de carne, de lágrimas, de esperança. Mas a fé coletiva pode nos sustentar quando a fé individual balança. Você pode não conseguir sozinho ou sozinha. Mas aqui, na nossa comunidade, tem alguém que crê por você. Se você não estiver crendo, alguém está crendo por você. Assim como você já creu por outro ou por outra. E assim a gente vai revezando. Sabe? Essa caminhada, a gente vai revezando. Como Paulo diz lá, levem os fardos uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Qual que é a lei de Cristo? Amarmos uns aos outros como Ele nos amou. E é isso, confiarmos uns nos outros. Aceitar ser carregado, sabe? Sabe, a gente precisa disso, aceitar sermos carregados. Porque muitas vezes as nossas pernas falham. Falham. E é nesse momento que eu quero convidar você para a gente tomar a nossa ceia. Porque nesse momento de ceia, é um momento em que a mesa está posta para virmos dos jeitos que estamos. Cansadas, cansados. E é nesse momento que a gente se analisa. É nesse momento que o Espírito Santo de Deus trabalha em nossa vida, trazendo essa análise mais crítica, mais profunda. Porque depois eu quero orar com vocês, sim. Mas eu quero fazer esse momento da ceia ser um momento em que Deus está falando assim: vinde a mim todos os cansados e oprimidos. Junte-se à mesa comigo aqui, porque é nesse momento que a gente carrega junto os nossos fardos. Para quê? Para que eles se tornem leves. Então eu quero convidar, sim, vocês. Quero convidar os irmãos aqui da ceia, que vai distribuir a ceia, por favor.